Quinta-feira de frio e chuva no interior paulista. A frente fria que estava se aproximando do estado chegou e deve derrubar as temperaturas até segunda-feira. Operação contra a fraude bilionária no INSS cumpre mandados de busca e apreensão em cidades do Oeste Paulista. Em Álvares Machado e Presidente Prudente foram 7 mandados. Já a Polícia Civil de São José do Rio Preto realizou uma operação contra crimes cibernéticos. Mais de 50 pessoas envolvidas já foram presas. E depois de 12 anos, a tradicional Festa do Peão de Tarabai volta a acontecer. O evento começa hoje e segue até o próximo domingo com diversas atrações musicais. Eu sou Lucy Castro e te faço companhia a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao seu BTP, agora 1h48, quinta-feira, 24 de abril, e uma quinta-feira de frio e chuva em boa parte do estado de São Paulo, viu? A Defesa Civil do estado emitiu um alerta para previsão de chuva de intensidade moderada a forte, com risco de tempestades, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo. Isso vai acontecer entre hoje e amanhã em diversas regiões do estado. A gente, inclusive, vê imagens de Presidente Prudente, neste momento marcando 23 graus, e essa é a temperatura mais alta que será registrada hoje, viu? As temperaturas não vão passar dos 23. Um gabinete de crise, inclusive, já foi montado. Há uma previsão aí de volumes significativos, tanto nas regiões de Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto e também em Bauru, exigindo, então, a atenção das autoridades locais e da população, viu? Ainda segundo a Defesa Civil, as instabilidades são provocadas aí por conta de um sistema de baixa pressão no interior do continente. E essa presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera e também a passagem de uma frente fria pelo oceano nas proximidades do litoral paulista. Esse gabinete de crise vai funcionar até amanhã, só que a previsão é de temperaturas amenas até segunda-feira. Então, hoje e amanhã a gente deve ter chuva, né, no interior paulista. O Oeste Paulista é uma das primeiras regiões a receber. Essa chuva veio ali do litoral, mas o Oeste Paulista está sendo uma das regiões primeiro a receber essa chuva e depois ela vai gradativa, vai subindo o Centro-Oeste e também a região Noroeste do estado. Portanto, a gente tem aí previsão de temperaturas mais amenas, né? Hoje, inclusive, como a gente viu aí, 23 graus em Presidente Prudente. É claro, a gente já tira uma blusa, um casaquinho aí para poder colocar na bolsa. E deve ficar assim as temperaturas mais amenas e chuva também até segunda-feira, quando as temperaturas voltam a subir novamente. Portanto, a gente deve ter alguns dias aí de friozinho e também de chuva, viu? Tem alerta de temporal, mas aí em pontos isolados. Por isso, vale a atenção redobrada. Para quem quer aproveitar o fim de semana debaixo das cobertas, o tempo vai ser propício, viu? Vamos falar agora do setor policial? A Polícia Civil de Presidente Prudente está investigando um estupro que uma mulher teria sofrido em plena luz do dia. Segundo a vítima, ela teria sido abordada por um homem que estava armado com uma faca. Eu vou para a redação da Band Paulista em Prudente falar com a Yasmin Sanches, porque eu quero saber, Yasmin, como foi essa abordagem. Inclusive, esse homem segue foragido, a polícia ainda não conseguiu prender esse homem, mas a mulher narrou que ela foi abordada por esse homem, teria levado ela então, teria cometido o estupro e ele estava armado. Foi isso, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde para você, Lucy, boa tarde para todos que acompanham o Boa Tarde Paulista. Pois é, foi isso mesmo e este homem ainda segue foragido. Essa mulher de 44 anos, então, que foi vítima dessa tentativa de estupro ontem à tarde em Presidente Prudente, teria contado aos policiais que estava caminhando ali pela rua João Gonçalves Foz, quando chegou ali próximo ao cruzamento com a rua Professor Plácido Nogueira. Para quem conhece Presidente Prudente, é uma região ali bem próxima à moradia estudantil da Unesp e à própria Unesp.
E ela estava caminhando ali tranquilamente quando sentiu uma faca nas suas costas e um homem dizendo para ela virar à direita e não olhar para trás. Essa mulher caminhou então com o criminoso por alguns metros quando ele disse para ela entrar ali num local que, segundo ela, tinha bastante lixo e pressionou ela contra a parede, jogou a faca que ele estava segurando fora. Conseguiu tirar a blusa dessa mulher e tentou tirar a calça dela, momento em que ela se desesperou mais ainda, né? Gritou bastante, gritou muito alto e conseguiu, Lucy, pegar um cabo de madeira e acertar esse criminoso com alguns golpes. Ela contou que chegou até a arranhar ele, então ele não conseguiu tirar a calça dela, mas infelizmente conseguiu ali tirar a parte de cima e cometeu aí esse estupro, mas no momento em que ela bateu nele com o cabo, ele se assustou e correu para uma área de mata da cidade, então não foi ainda identificado pela polícia, mas ela contou que ele tem aí entre 25 e 30 anos no máximo. A mulher, ela foi encaminhada à UPA, onde foi medicada, porque ela estava com uma dor no braço, que ela já fazia fisioterapia por conta de uma queda e no momento ali que ela tentou se desvencilhar desse criminoso, o braço dela acabou, né, doendo, ela foi medicada e foi encaminhada também para o Instituto Médico Legal, onde ela foi fazer então o corpo de delito, né, que é procedimento padrão em casos de estupro. Lucy, esse homem, como eu disse, ainda não foi identificado, mas a gente fica aí na torcida, porque esse caso agora foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Prudente e a gente fica esperando que finalmente ele seja encontrado e pague pelo crime que ele cometeu. Uma situação muito complicada, muito difícil, Lucy, porque cada vez a gente se sente menos segura, né? Poxa, era 2h30 da tarde, parece que eles não se importam mais se tem pessoas vendo, se está de dia, nada parece impedir esse tipo de criminoso. Inclusive, ano passado, no Brasil, cerca de 9 mulheres são estupradas por hora. Então, isso dá uma média aí de 215 mulheres por dia. É muita coisa, deixa a gente com muito medo, né, Lucy? Com certeza, Yasmin. E só para o pessoal de casa entender, né? A região ali que ela narra, que ela cita que aconteceu, é uma região muito movimentada, inclusive porque tem uma faculdade ali, a faculdade da Unesp, né? É um bairro considerado, inclusive, seguro, né? Uma região próxima do Parque do Povo, é uma região de muito movimento e é isso que você falou, né? Não se intimidou. Esse crime teria acontecido por volta entre 2, 3 horas da tarde. Então, fica realmente a preocupação, porque a gente sempre narrou Presidente Prudente como uma cidade muito segura. E aí, a gente vê esse tipo de relato, receber esse boletim de ocorrência de que uma mulher estava caminhando, possivelmente ela estava vindo ali da Faculdade de Fisioterapia da Unesp, porque onde ela fazia fisioterapia, provavelmente ou para um ponto de ônibus, ou enfim, até mesmo para o shopping, porque tem um shopping ali próximo, né? Quando ela foi abordada. Então, fica aí essa preocupação. E a gente espera que esse homem seja, então, localizado. Yasmin, obrigada por enquanto. A Yasmin volta na edição de hoje com mais informações aqui do Oeste Paulista. E olha, a Justiça arquivou o inquérito que investigava denúncias de importunação e assédio sexual do ex-professor Marcelo Magalhães Bulhões, do campus da Unesp de Bauru. A gente trouxe esse caso aqui nos nossos jornais. Essa denúncia, inclusive, veio em 2022 e agora parece que temos, então, um desfecho. Eu vou conversar com a Grazi Zagato, ela que vai trazer para a gente informações sobre esse caso, né? Sobre essa decisão da Justiça de arquivar, então, esse processo, né, Grazi? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lucy. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E foi isso mesmo, esse inquérito, né, foi arquivado que investigava denúncias de importunação sexual e assédio sexual do professor Marcelo Magalhães Bulhões, do campus da Unesp de Bauru. E segundo o documento do Ministério Público, nenhuma das condutas relatadas pelas vítimas justificavam a ação penal e não configuravam os delitos de assédio ou importunação. Mas na época, né, em 2022, houve até manifestações no campus da Unesp de Bauru com prints, né, dessas conversas com conotação sexual a essas alunas. E esse professor, ele ministrava aulas na Faculdade de Arquitetura
Artes e Comunicação e Design da FAAC, do campo da Unesp de Bauru. E ele foi denunciado no dia 1º de julho de 2022. Só que após essa denúncia, ele foi afastado das aulas no dia 6 de julho de 2022 e em janeiro do ano passado, de 2024, ele foi demitido da instituição. E essas denúncias foram no ano de 2022, só que não foi a primeira. Em 2017, segundo a Unesp, já foi instaurado também uma apuração preliminar na instituição para investigar outras denúncias de alunas contra esse professor. Só que, segundo o Ministério Público, as provas não eram plausíveis e não justificavam essa ação. Então, o inquérito acabou sendo arquivado contra esse inquérito que as alunas de 2022 denunciaram. Lucy. E aí, Grazi, a gente vê prints, a gente vê conversas e mesmo assim ainda não é o suficiente, não é prova o suficiente. E aí a justiça então arquiva o inquérito, e esse homem então vai responder, não vai responder, porque o inquérito foi arquivado. E fica aí, cada vez mais a violência contra a mulher e a gente... Quantas vezes a gente traz casos aqui de estupro, inclusive, jogadores de futebol que são absolvidos, que são postos em liberdade porque não tem prova o suficiente, O que mais precisa de prova? Infelizmente, essa é uma realidade que não é uma realidade só do Brasil. A gente, inclusive, viu o caso do jogador Daniel Alves lá na Espanha, em que foi solto, Lamentável. Grazi, obrigada por enquanto. A Grazi também vai voltar na edição de hoje aqui com mais informação do Centro-Oeste Paulista. Agora, 1h58, a gente vai fazer a primeira pausa aqui do BTP. Para quem está em Presidente Prudente puder aproveitar a cobertinha, o tempo está propício, viu? 23 graus agora, chove desde cedo na maior cidade do Oeste Paulista. E não tem trégua para essa chuva, viu? Ela deve continuar assim durante toda a tarde. Então a gente vai ter aí temperaturas mais amenas para os próximos dias. A gente volta em instantes. Já de volta. E olha, a gente tem acompanhado nos noticiários nacionais sobre a fraude bilionária do INSS. A estimativa é que mais de 6 bilhões de reais foram desviados entre os anos de 2019 a 2024. E no Oeste Paulista foram cumpridos mandatos também, viu? E mandados também em Presidente Prudente Álvares Machado, houve operação. E é com isso que eu vou conversar agora, sobre isso que eu vou conversar agora com a Yasmin Sanches. Yasmin, essa fraude bilionária que aconteceu em todo o país, em âmbito nacional, aqui no Oeste Paulista, pelo menos Prudente Machado teve mandado, o INSS cumpriu o mandado. O que você tem de informação? Boa tarde novamente. Pois é, Lucy, boa tarde novamente para você e para todos que nos assistem. A Operação Sem Descontos, deflagrada ontem pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, realizou aí o cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão nas cidades de Álvares Machado e de Presidente Prudente. Foram 3 em Machado e outros 4 em Presidente Prudente, todos eles em salas comerciais, aí em razão dessa fraude bilionária que está acontecendo, que foi descoberta do INSS. Em âmbito nacional, Lúcio, os desvios ocorreram entre 2019 e 2024 e resultaram, então, em mais de 6 bilhões de reais. 6 servidores públicos já foram afastados de suas funções por estarem ligados aí nesse esquema, inclusive o presidente do INSS, que é o Alessandro Stefanuto. E de acordo com a investigação, o esquema, Lucy, consistia em descontar de aposentados e pensionistas do INSS quantias de baixo valor aí mensalmente, entre R$30 e R$50. Como se eles estivessem se tornado membros de associações de aposentados que deveriam dar em troca descontos em planos de saúde, em planos de academia, alguns benefícios, Só que, como vocês devem imaginar, nenhum desses benefícios eram dados e eles nem teriam permitido aí essa associação. Seria tudo uma fraude. Então, Lucy, um grande esquema aí no INSS que resultou no cumprimento no Brasil de 211 mandados de busca e apreensão, 7 destes aqui no Oeste Paulista. Ao menos 5 pessoas já foram presas e também foram apreendidos, carros de luxo, dinheiro em espécie,
quadros de obras de arte e joias também. Agora o governo afirmou, então, que vai ressarcir todo mundo que foi prejudicado por essa fraude no INSS e que vai usar desses bens que foram apreendidos para restabelecer um pouco desse rombo que ficou aí de mais de 6 bilhões de reais. E esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na região. A gente fica atento aí no decorrer das investigações para saber, então, o que de fato chegou a acontecer aqui na nossa região envolvendo essa fraude, Lucy. Yasmin, o governo vai devolver esse dinheiro, você disse aí, né, essa informação de que vai devolver, mas eu estava lendo como seria o processo de devolução. Né? O aposentado vai ter que ver, puxar o extrato, ver se foi de fato descontado, entrar em contato, entrar no site. Quantos aposentados conseguem fazer isso? Né? A gente sabe, principalmente os idosos, da dificuldade que é, às vezes, de mexer ali com o celular, de mexer com o aplicativo de banco. Inclusive, as agências bancárias, qualquer agência bancária que a gente for hoje, a gente vai encontrar, na grande maioria, idosos, porque justamente não sabe lidar. Então, acho válido o governo querer devolver, precisa devolver esse dinheiro, mas também é preciso fazer uma forma, trazer maneiras que possam facilitar. Porque a gente sabe que tem idosos que são analfabetos, que idosos que não têm a questão ali, não sabem lidar com o aplicativo de celular, não sabem nem entrar no aplicativo do banco. Então, é pouco, né? Se você falar 30, 50 reais por mês, só que é um valor que às vezes fazia falta para esses aposentados. Muitos, a grande maioria, recebe, né, o salário mínimo, que muitas vezes fica na farmácia, fica ali numa fisioterapia. Então, a gente sabe que 30, 50 reais faria e faz muita falta para esses aposentados. O governo vai devolver? Ótimo, tem que devolver, mas que adote políticas e adote medidas em que vá ajudar esse idoso, seja o INSS, seja colocando funcionários para atender, até mesmo porque muitos não têm esse manejo com a tecnologia, não sabem mexer. Parece que é um caso nacional, mas é um caso que aconteceu aqui, teve registro aqui, né? E quantos aposentados aqui na nossa região não devem ter descontado aí? Yasmin, obrigada pela sua participação aqui, obrigada por hoje, uma boa tarde para você. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, dessa fraude bilionária aí no INSS que aconteceu entre os anos de 2019 a 2024. Ainda falando de operação, a Polícia Civil de São José do Rio Preto realizou uma operação contra crimes cibernéticos. Essa operação foi hoje pela manhã, mais de 50 pessoas envolvidas já foram presas, tanto no interior paulista quanto na capital. Inclusive uma mega operação da polícia envolvendo diversos crimes. Camila Mendonça vai chegar ao vivo aqui com a gente e vai trazer informação dessa operação. Camila, boa tarde. Acho que a Camila não está ouvindo a gente. Vamos tentar conexão novamente com a Camila para falar sobre essa operação que aconteceu na cidade, que aconteceu aqui no interior paulista. Depois a gente traz a Camila aqui para falar dessa operação. E olha, Tarabai volta a receber, depois de 12 anos, a tradicional Festa do Peão. O evento começa hoje e segue até o próximo domingo com diversas atrações musicais. Os preparativos seguem a todo vapor no recinto montado na Praça Esportiva de Tarabai para a realização da tradicional Festa de Peão do município. A festa tem início nesta quinta-feira e segue até o próximo domingo. A população gosta da festa, o rodeio é um marco na cidade, então a gente se doou o máximo para que ela pudesse acontecer. Enxugamos muitas coisas para que ela pudesse ser realizada com parcerias fortes. Então é uma festa feita de carinho, com carinho para toda a população e planejada. A gente se planejou muito, então eu tenho certeza que vai ser um sucesso e quem vir vai ver uma festa diferente, com grandes atrações, artistas, uma praça de alimentação coberta, bailão todas as noites, camarote, vai ter baile na tenda também. Então foi feito com muito carinho. A festa, que volta a acontecer após um hiato de 12 anos, promete movimentar a cidade com atrações musicais de qualidade, além da tradicional montaria. Nesta quinta, a abertura da festa fica por conta da dupla Henrique e Diego. Já na sexta-feira é a vez das duplas Marcos e Belucci e Charles e Mancini subirem ao palco.
No sábado, a animação fica com as duplas Heitor e Murilo e Roberto e Leonel. E no domingo, o encerramento será com a apresentação da dupla João Marcelo e Juliano e do artista Cota. Me sinto privilegiado. Há 12 anos não pisa um artista renomeado em solo tarabaense. Amanhã a abertura com Henrique Diego, depois Marcos e Belucci, 2 artistas renomeados da música sertaneja. Estamos esperando um público de 20 mil pessoas, arquibancadas, camarotes, praça de alimentação, tudo feito com muito carinho, material de alta qualidade para trazer conforto e comodidade a toda a população de Tarabá e da região. A entrada da festa será 1 quilo de alimento não perecível, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade aqui do município. Uma forma da população se divertir e ainda contribuir com os mais necessitados. A entrada é 1 quilo de alimento não obrigatório, para que a gente possa fortalecer o Fundo Social do nosso município, que está à frente da minha esposa, Ana Beatriz, que faz um trabalho excelente, para que a gente possa ajudar as famílias que estão no nosso município. O recinto da festa terá praça de alimentação coberta e bailão todas as noites. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas nos 4 dias de evento. Estamos na correria essa semana, os detalhes finais, recinto totalmente seguro, com câmeras de monitoramento, vai ter seguranças 30 por dia, esperamos um público de 20 mil pessoas, policiamento, força da rota também a gente convocou, então vai ser uma festa muito bonita, com a fé em Deus. Vamos fazer conexão novamente com a Camila Mendonça. Ela vai trazer informações dessa operação. Camila, mais de 50 pessoas foram presas nessa operação da Polícia Civil aí que investiga crimes cibernéticos. É isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Luci. Boa tarde a todos que acompanham. Isso mesmo, Luci. Até o momento, 50 pessoas presas, inclusive 2 gerentes de bancos, Luci. Olha só, a gente sabe que os crimes cibernéticos estão aí ocorrendo a todo vapor, não só em todo o estado, como também no mundo, né? No Brasil, a gente sabe que essa operação, ela só hoje, que é o dia D da operação Cyber Connect 4, já foram 163 mandados de busca e apreensão, pelo menos. Em São Paulo, Luci, um rapaz de 26 anos, conhecido pela função de chipeiro, que ele habilita linhas telefônicas para cometer crimes de estelionatos indiretos, né? E até mesmo por estelionato direto foi preso, e mais 4 mandados só na capital. A gente sabe que aconteceram mandados de busca e apreensão também em Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas e em Rio Preto, inclusive, uma operação conjunta que chama Vida Dupla. Ela foi originária a partir de um crime contra uma médica. Então, essa médica, ela teve a sua conta do banco invadida. Esses bandidos, eles tiveram o acesso ao aumento de limite do empréstimo e, então, essas pessoas aí que estariam envolvidas, elas teriam autorizado esse limite e também escoado o dinheiro que foi roubado dessa vítima. Então, a gente sabe que agora, às 4h15 da tarde, o DIC de Rio Preto, né, da Polícia Civil, eles vão oferecer mais informações e a gente aguarda para atualizar a todos sobre esta operação Cyber Connect 4 em andamento, dia D, hoje em Rio Preto e em todo o estado de São Paulo e no Espírito Santo, Luci. Tá aí, se os bandidos, Camila, usassem essa inteligência toda para fazer o bem, talvez a gente tinha um mundo melhor, viu? Camila, obrigada por enquanto. A Camila vai voltar ainda na edição de hoje com mais informação aqui do interior paulista. E a gente segue, então, o nosso jornal agora, 2h13. Recadinho especial, meus amigos. O papo agora é sobre segurança, para falar dos riscos e perigos da rede elétrica, viu? Na construção civil, acontecem centenas de acidentes graves e mortes com a rede elétrica todos os anos. Pois é. Isso porque as vítimas não seguem as recomendações de segurança. Por isso, fique de olho nessas dicas. Se for construir, reformar, podar árvores ou fazer qualquer instalação, chame um profissional autorizado e com treinamento adequado. E, claro, mantenha a distância da fiação quando carregar vergalhões e canos. Fique longe também dos perigos da rede elétrica. Saiba mais
nos canais da Energisa. Segurança urgente, Programa de Eficiência Energética ANEEL. Energisa. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Boa Tarde. O intervalo é bem rapidinho. Daqui a pouco tem mais informação. Botucatu também chove neste momento, 2 horas e 14 minutos. 26 graus agora. Voltamos já. Já estamos de volta com Boa Tarde Paulista, 2 horas e 17 minutos. Uma família que foi rendida durante um assalto à residência em Ubirajara, na região de Marília, foi libertada 3 horas depois em Araraquara, na madrugada de hoje. Os criminosos fugiram levando R$100 mil em joias, segundo a Polícia Civil. Eu vou fazer novamente contato com a Grazi, ela que vai contar pra gente como foi que esse crime aconteceu. Essa família que é da região de Marília, mas foi libertada aí pelos bandidos em Araraquara, né, Grazi? Boa tarde novamente. Boa tarde, Luci, novamente. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E foi isso mesmo, né? Imagina o desespero dessa família, né, lá de Ubirajara, que fica na região de Marília, passou nesta madrugada. Criminosos, né, entraram na casa de uma empresária que mora em Ubirajara. Essa empresária, ela tem uma empresa de semijoias. Então, como eles já sabiam dessa informação, né, eles foram até a casa dela, nessa residência, e com essa invasão deles, a empresária acordou no susto, ouviu essa invasão e correu para ligar para a filha dela. Essa empresária se trancou no banheiro da casa, ligou para a filha, e essa filha e o genro correram para a residência para resgatar, né, a mãe dela. Mas acabaram também sendo vítimas. Esses criminosos pegaram a filha, o genro e a empresária, que foi a dona da casa, né, e colocaram dentro do carro da filha, que é um Onix, e levaram eles, né, para Araraquara. Sequestraram, né, essa família até Araraquara, e durante esse percurso, esses criminosos também fizeram transferências bancárias da conta das vítimas para a conta deles. Então, ao todo, eles levaram R$100 mil em joias, mais essas transferências bancárias que a polícia ainda vai contabilizar, né, o valor total. E eles foram libertados só em Araraquara. Então, a Polícia Civil de Araraquara que está investigando esse caso e aguarda, né, prender, né, esses criminosos, que eles ficaram com o carro da vítima, da filha da empresária, abandonaram o veículo porque na fuga eles deixaram essa família amarrada ali na região da rodovia, próxima à rodovia Antônio Machado Santana. Ele largou, né, essas 3 vítimas amarradas ali no local. Eles conseguiram desamarrar, se soltar e ligaram para a polícia. E nesse tempo, os criminosos fugiram com esse carro. O carro, felizmente, acabou a gasolina, né? Então eles conseguiram fugir por um matagal ali que tinha próximo. Então a polícia está atrás desses criminosos, porque eles abandonaram o veículo e o veículo também já foi devolvido à vítima, a filha da empresária. Luci. Grazi, eu imagino o susto dessa família, né? Até porque a mãe liga para a filha e tem homens invadindo a casa, a filha e o genro correm. Mas nessa hora a gente precisa pensar um pouco, ligar para a polícia, né? Até porque esses bandidos, obviamente, eles entraram armados. Então, por isso, né, ligasse para a polícia. Infelizmente, aí, esses bandidos conseguiram fazer a filha e o genro também de refém, né? Mas, graças a Deus, eles foram libertados, a polícia conseguiu localizá-los. E aí a polícia agora investiga aí esse caso. Obrigada, viu, Grazi, pela sua participação aqui. Boa tarde para você. Em um hospital de Bauru, apresentou um novo equipamento de ressonância magnética com tecnologia de ponta. É o primeiro do Brasil a contar com um magneto selado e inteligência artificial integrada. O novo equipamento já foi inaugurado e marca um avanço na área da saúde de Bauru e região. O novo equipamento do Hospital Beneficência Portuguesa promete reduzir o tempo de aquisição de imagens, que normalmente passava de 30 minutos para somente 10 minutos. O propósito disso é trazer a excelência de atendimento, de diagnósticos mais precisos, menos tempo do paciente na máquina. Com magneto selado e inteligência artificial integrada, o aparelho oferece mais praticidade para os profissionais de saúde e conforto aos pacientes. O primeiro equipamento de Bauru, de ressonância magnética, de
1.5 Tesla, que vem com todos os equipamentos de inteligência artificial acoplados. Tá? E o uso da inteligência artificial, qual que é o benefício? Faz com que o exame seja mais rápido e as imagens mais precisas. Este é o primeiro aparelho de alta tecnologia do Brasil, desenvolvido para garantir excelência, conforto e máxima precisão nos exames de imagem. Uma velocidade muito mais acentuada, isso você consegue atender uma demanda maior, e essa demanda sendo mais atendida, então as filas de espera diminuem bastante, além dele ter uma resolução muito importante, que ele equivale a um equipamento de alta potência, de resolução diagnóstica, resolvendo mais problemas que antes, com aparelhos menos sofisticados, não tinham uma resolução tão importante. Bora falar agora de casa própria, porque em São José do Rio Preto está acontecendo o Feirão da Casa Própria. Construtores oferecendo aí oportunidade para quem quer realizar esse sonho. Camila Mendonça volta ao vivo aqui com a gente. Camila, é o sonho de muita gente, né? Conquistar aí a casa própria. E está acontecendo esse feirão então em São José do Rio Preto. Quem quiser participar, até quando vai acontecer? Boa tarde de novo, Luci. Olha só, é o 5º feirão Minha Casa Minha Conquista, que acontece aqui no Shopping Cidade Norte até domingo. Começou hoje às 10 horas da manhã e até então domingo, dia 27 de abril, quem estiver querendo sair do aluguel ou investir em um imóvel, pode passar aqui, porque olha, são diversas construtoras, mais de 2.000 empreendimentos imobiliários à disposição, com condições facilitadas. É estimado que passem 1.800 pessoas aqui interessadas pelo balanço dos últimos eventos. E olha, a maioria dos imóveis, eles estão disponíveis, né? Eles estão aptos para se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. Então, olha só, bem interessante aí para quem está querendo sair do aluguel, conquistar o primeiro imóvel. Vale lembrar, Luci, que não é só casa e apartamento pronto para morar, não. Também são imóveis na planta e também tem terrenos disponíveis. Agora, tem que passar logo, Luci, não vale deixar para a última hora, porque tem empreendimentos que têm unidades reduzidas, como por exemplo 2, 3, mas enfim, em excelentes localizações da cidade, em todas as regiões, inclusive aqui na Zona Norte e em outras localidades. Então, quem está buscando uma oportunidade, vale a pena passar aqui e conferir, porque está tudo facilitado, viu, Lucia? Então tá aí para quem quer realizar o sonho da casa própria. Obrigada, Camila. Boa tarde e bom trabalho para você. A gente vai fazer a última pausa, intervalo é bem rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho. São José do Rio Preto marcando 25 graus. Tem previsão de chuva para hoje também, viu? Voltamos já. De volta e para falar de corrida de rua, estão abertas as inscrições para a corrida da Band Foot Run 2025, etapa Bauru, viu? A prova será realizada no dia 25 de maio e a largada vai acontecer no Parque Vitória Régia. Tá chegando, hein? As inscrições podem ser feitas pelo site incentivoesporte.com.br. E a realização é da Band Paulista, com a organização da Suja de Barro. E o patrocínio é da Foot Fanatics e da Fila, uma das maiores marcas esportivas do mundo. São 5 corridas este ano e vou te falar, o nosso kit será o mais completo da região, viu? Tem camiseta da Fila, kit experiências pré e pós-prova e a corrida ainda vai ter transmissão ao vivo da Band Paulista. Então corra para se inscrever, o prazo está acabando e as inscrições também, tá? Então para quem quiser participar aí, quiser correr na etapa de Bauru, a corrida da Band etapa Bauru, aproveita para fazer a sua inscrição, incentivoesporte.com.br. Essa corrida que vai acontecer no dia 25 de maio, 5 e 10 quilômetros, viu? E olha, a gente falou da previsão do tempo aqui, né, da frente fria. Vamos dar uma olhada para ver agora imagens de Presidente Prudente. Ainda está chovendo, tem alerta da Defesa Civil. Inclusive, esse alerta se estende até amanhã para chuva e temperaturas amenas, viu? Então, tira aquele casaco, aquele cobertor, porque pelo menos até domingo, segunda-feira, a gente vai ter temperaturas amenas, viu? O BTP de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Uma boa tarde de quinta para você e a gente se encontra amanhã a partir das 15 para as 2. Beijo grande, se cuida. Tchau.